Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta terça-feira de tempo nublado, chuvoso, e hoje o assunto é direito trabalhista. Está passando por alguma situação? O telefone está ali na tela para você participar. O programa Hora do Povo é feito para você, nosso povo, né, aqui da nossa região, aonde quer que chegue o sinal da TVC Panorama. 3360-1101. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Dilson. Trabalho em um hotel e tive 3 atestados em fevereiro. Quando veio o Vale Alimentação, não recebi nada. O RH falou, de acordo com o coletivo, prevê esse desconto, mas não achei nada na lei. Acho um absurdo, pois apresentei atestado médico, doutora. Essa situação tem que verificar o seguinte, muitos hotéis aqui da nossa região, nós temos a convenção coletiva que ela obriga todos os funcionários e empresas daquele setor. Por exemplo, a hotelaria tem convenção coletiva na nossa região. Porém, hotéis também fazem acordos coletivos, ou seja, são regras que valem especificamente para aquela rede de hotéis. E daí obrigam a empresa a fornecer os direitos que estão ali garantidos, ele também tem as obrigações dos funcionários. Existem alguns acordos coletivos aqui na nossa região que determinam o pagamento de vale alimentação, algo que não está na convenção coletiva. Então ali tem o fornecimento daquele cartão de vale alimentação mensal. Nesse caso, existem alguns acordos que prevêem sim o desconto desse vale alimentação em caso de falta, mesmo que justificada. O que não pode acontecer é o desconto do dia de trabalho quando houver a falta justificada. Porém, o vale alimentação, se tiver previsto no acordo coletivo, pode ter o desconto. É interessante o funcionário pedir para o RH da empresa sempre uma cópia desse acordo, porque ali tem tanto os direitos que ele vai ter, quanto as obrigações que ele tem com essa empresa também. Perfeito, 10h56, mais uma pergunta chegou aqui. Doutora Fernanda, bom dia. Trabalho há 6 anos na mesma empresa e sempre fiz horas extras. Em média, 45 horas extras por mês. Ao longo de 4 anos, com a mudança da gerência, não posso mais fazer horas extras e totalmente caiu a minha renda. Tem algo que eu possa fazer para voltar a ganhar o valor que ganhava, talvez não nessa empresa, né, doutor? E tem, porque quando se ganha horas extras de forma habitual por mais de um ano, essas horas extras elas incorporam no salário, ou seja, passa a ser um direito daquele trabalhador aquela renda. Então, se a empresa determinou que não vai mais haver a prestação do serviço extra, ainda assim ele tem direito àquele valor incorporado que faz então uma média do que se recebia, e ele vai ter direito a receber aquele valor porque ele executou essas horas extras por um período superior a um ano. Então, ele pode sim buscar o reconhecimento desse salário maior. Olha que informação interessante aí, doutora Fernanda, hein? Poxa vida, legal, doutora. Bom dia, doutora, bom dia, Dilson. Trabalho como vendedora em uma empresa aqui em Balneário Camboriú e a empresa me propôs que eu pedisse demissão para que eles contratassem uma PJ. Doutora, vai explicar ali o que é PJ, né? Me ofereceram um valor maior. Vale a pena, doutora? A questão que a gente chama de pejotização, que é contratar a pessoa jurídica. Você deixa de ter um vínculo de emprego, faz um MEI, o microempreendedor individual, e é contratado como empresa para prestar um serviço, que hoje é possível ter a terceirização de qualquer serviço dentro de uma empresa. Quais que são as questões com relação a isso? Primeiro, se você já tinha vínculo de emprego, se você rompe esse vínculo, tem um período ali de 18 meses em que você não pode ser recontratado para a mesma função e nem pode ter a contratação da sua pessoa jurídica, você sendo como sócio para a execução daquela função dentro daquela empresa. E a questão dessa pejotização que vem acontecendo é porque os encargos trabalhistas, eles são pesados para uma empresa, porque tem que se pagar a questão de FGTS, INSS, tem férias, tem 13º, acaba ficando, né, sempre se paga, a gente fala que se paga geralmente o dobro do que é o salário do funcionário. E na pejotização, tu paga simplesmente o valor acordado e não paga nada mais por isso, mas tem que verificar se ela tinha o vínculo de emprego e quando que é possível ela retornar, porque ela vai estar abrindo mão ali de vários direitos. Confesso que tem muitas vezes que realmente não vale a pena essa mudança aí de vínculo com a empresa.
Perfeito, doutora. 10h59, mais uma pergunta chegou para nós aqui. Bom dia, doutora Fernanda. Pedi para o meu patrão mudar o meu horário porque preciso sair mais cedo para buscar meu filho na creche. Ele disse que posso optar por não ter horário de almoço e assim saio mais cedo, mas acho ruim ficar trabalhando direto sem parar. Mas acabei aceitando. Pode acontecer isso, doutora? O que posso fazer? Tem que verificar qual é o cargo horário do trabalho dela. Se for o trabalho regular de 8 horas diárias, não é possível abrir mão do seu horário de almoço. Tem que haver um intervalo, tem que verificar de acordo com a categoria qual o período que pode ser, de meia hora, 1 hora, dependendo da categoria. Por exemplo, se for um restaurante, é possível até 30 minutos de almoço ou até 4 horas, mas tem que haver um intervalo. Não pode abrir mão desse intervalo no meio da jornada, com o risco de isso para a empresa depois caracterizar a hora extra, esse período em que deveria ter se parado e não se parou. Então, a questão de ter que sair mais cedo para buscar o filho na escola, isso tem que ser negociado com a empresa, porém a empresa não pode exigir e nem o funcionário pode aceitar que se abra mão do horário de almoço, que é um direito do trabalhador e é uma obrigação da empresa. Não tem nem como trabalhar direto, né, doutora, Não. sem alimentação. Não, né? Tem que ter uma 8 horas, pausa, né? não tem condições, né? Todos os dias ficar 8 horas direto não faz nem bem para a saúde do trabalhador. É uma baita sacanagem, né, do patrão, né? Também não reconhecer isso. Mais uma pergunta e a última pergunta para a doutora, na verdade, nesse nosso quadro de hoje. Bom dia, doutora. Chamei um ex-colega meu para ir de testemunha de um processo. Ele não compareceu porque disse que o patrão ameaçou demitir ele se ele fosse, pois não poderia faltar naquele dia. Acabei ficando prejudicado, doutora. A questão de ser testemunha num processo, é importante a gente salientar que a gente vê bastante isso, uma preocupação quando a gente conversa com testemunhas, é sobre essa questão da falta ao trabalho. A falta ao trabalho para comparecer em juízo, seja como for, como testemunha ou como parte, ela não pode ser considerada falta no seu trabalho. É emitida uma certidão, que pode ser até mesmo a ata da audiência, você leva isso para o seu patrão e aquele tempo em que você ficou à disposição, ele tem que ser abonado. Então, tem que verificar essa é a situação do seu colega. A sua situação tem que verificar se houve o convite ali na sua ação para que essa testemunha comparecesse e é possível, então, pedir a intimação dela para que numa outra audiência, então, ele seja intimado e daí tem uma obrigação de se comparecer. E lembrando que pode avisar o seu patrão que você vai ter que se ausentar naquele momento e que aquelas horas elas não podem ser descontadas. Muito bem, perfeito. 11h02. Doutora, gostaria muito de conversar um pouquinho mais, mas as nossas horas na TV passa muito rápido, o nosso tempo é curto e nós temos mais umas matérias policiais também, que a senhora bem sabe. Vou agradecendo a senhora ter vindo aqui nessa terça-feira. Lhe aguardo uma próxima ocasião. Certo, muito obrigada. Uma ótima semana para todos. Vamos rapidinho ao intervalo comercial e depois matérias policiais, porque a polícia prendeu o suspeito de sequestro relâmpago aqui em Balneário Camboriú. Até isso, né? Até sequestro está acontecendo aqui em Balneário. É coisa de louco. Já voltamos.